Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade de aprender com as Escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje Filipenses de número 3 e olha que a palavra nos ensina. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança em alguma carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como uma perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, ela se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já a tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Graças a Deus, meus amados. Aqui Paulo está trazendo, a luz das Escrituras para o povo de Filipenses e nós, leitores, que seguir a Jesus vai nos custar tudo o que temos. Mas será que isso vale a pena mesmo? Vamos ver o que Paulo está dizendo em relação de perder tudo por Jesus Cristo? É que em Filipenses 3, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a superioridade da salvação em Jesus Cristo. Ele começa a dizer aqui, meus amados, sobre a alegria como fruto do relacionamento sincero com o nosso Deus, e exorta os irmãos ali a fugirem da aparência, e compara os cristãos a atletas de alta performance. Então aceitar Jesus Cristo, meus amados, é o maior ganho que um homem pode ter na sua vida. Os filipenses ali, assim como todo cristão, como eu e você, devemos ter em Jesus a nossa fonte de alegria. Paulo ali não se cansa de repetir isso para eles. Outro cuidado que eles deveriam ter ali é a respeito de evitar os falsos mestres, falsos profetas, e a vaidade dos títulos e da aparência. Tem muita gente que bate no peito e fala que é, o revelador, que é o profeta. E hoje em dia, meus amados, o engano está demais. Até pessoas que realmente são usadas por Deus, que deixam a vaidade entrar no coração, falar mais alto, e ali se torna tudo carnalidade. Meus amados, servir a Deus requer muita disciplina, requer muita sabedoria, porque
quanto mais dado é ao homem da parte de Deus, mais responsabilidade ele vai exigir de você, vai exigir de mim. Amém? Então aqui ele está dizendo claramente para nós evitarmos esses falsos mestres. Né? No vídeo passado eu disse que o mestre fundamental para seguirmos é Cristo, é Jesus. Né? Esse é perfeito, irrepreensível, né? Imutável. Esse é o mestre a qual nós devemos se espelhar. Amém? Então, para isso aqui, Paulo apresenta o seu próprio exemplo de judeu e de fariseu. Ele está dizendo, se for passar para a carne, ele poderia falar também, porque ele foi irrepreensível em relação às ordens da lei, né? E sabemos que a lei, ela mata. Então, o seu novo nascimento em Cristo, Paulo está dizendo aqui, que o fez perceber o quanto o seu passado glorioso ali de nada valia. Ele falou assim, olha, no passado eu era ignorante em relação às escrituras da verdade de Cristo, porém eu fazia tudo com muito zelo, eu era zeloso, né? Eu era ali hebreu, verdadeiro hebreu, né? A minha linhagem, tudo mais, eu era muito zeloso em fazer tudo aquilo que eu tinha por certo. Hoje eu percebo que tudo aquilo que eu sabia que eu fazia não passa de esterco, quer dizer, o entendimento humano, meus amados, ele é limitado. Às vezes nós criamos ideias em nossa cabeça, criamos falsas justiças, pensando que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Então, meus amados, o nosso entendimento, a nossa sabedoria tem que prover de Deus, tem que vir através das Escrituras. Essa é a verdadeira sabedoria que o homem pode ter, amém? Então ele diz claramente que através do seu novo crescimento aqui, do nascimento em Cristo Jesus, ele fez perceber o quanto o seu passado glorioso de nada valia. Esse entendimento era tão profundo ali para o apóstolo, que ele diz, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, né, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Amém? É muito forte o que Paulo está dizendo aqui, né? Então ele está correndo em direção ao quê? Ao alvo, né? A direção, a visão que Deus trouxe para ele, né? O Senhor quando te chama, meus amados, você que já passa a ser conhecedor da palavra, está se alimentando para se fortalecer, amadurecer na fé, amadurecer no Evangelho, isso tudo é mediante ao alvo que Cristo colocou no seu coração, que é a cruz. É onde nós devemos caminhar, meus amados, né? Dia após dia, sempre crucificando o nosso velho eu, né? O nosso velho homem, crucificando a morte, porque ali é o lugar dele, para que nós sejamos o quê? Uma nova criatura, um novo ser humano. Um novo ser humano, como assim é possível? Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo, correndo em direção ao alvo. A cultura grega ali da época, eles valorizavam demais, né, o desempenho intelectual e físico. Hoje em dia nós vemos também a pessoa que fala muito bem, aquela pessoa que é muito douta, né? Ali o desempenho dela intelectual é tremendo, né? E para eles ali era a mesma coisa assim também, ali na cultura grega. Para eles a manifestação da divindade se revelava no alto rendimento dessas áreas, né? Aquele que era muito inteligente, aquele que escrevia altos poemas, altas, né, filosofias, esse era tido como o santo, né? Reverência, né? Daí saírem o berço ali dos Jogos Olímpicos e tudo demais. E ao final de cada competição ali, o vencedor ele recebia uma grinalda de folhas sobre a cabeça. Você já viu que desenho que tem um grinaldo assim com aquelas folhinhas, né? Um alto valor em dinheiro. Então, a partir disso, Paulo ali faz analogia, né? E ele compara o cristão a um atleta de alto nível, na mais acirrada competição, né? É uma batalha tão intensa que olhar para trás pode fazê-lo perder segundos preciosos e, consequentemente, a corrida, é o que ele está dizendo aqui. Então ele finaliza aqui em Filipenses 3, meus amados, dizendo que eles devem viver de maneira excelente em Jesus Cristo, de acordo com o padrão apresentado pelo apóstolo. No entanto, eles não deviam viver apenas à procura de mais conhecimento. Eles deviam praticar o que sabiam. Meus amados, Deus me chamou, te chamou para me capacitar e te capacitar. Não venhamos se gloriar com aquilo que Deus revela em nós. Não venhamos se gloriar, com aquilo que Deus faz em nossas vidas. Pelo contrário, Paulo fala claramente para que ele não venha se ensoberbar. Ele tinha um espinho na carne. Não sabemos de fato o que era. Se você for estudar a palavra de Deus, eu acredito muito piamente que não era uma enfermidade, era algo vergonhoso, era algo que realmente humilhava Paulo. Então a gente vê que ele fala que a glória dele,
A honra dele era nas fraquezas, porque nas fraquezas que ele via a mão de Deus, né, fazendo todas as coisas nele e por ele. Então, meus amados, que nunca venhamos se gloriar, nunca venhamos se ensoberbar. Aquilo que Deus te entregar, lembre-se que é para o reino de Deus, é para amadurecimento da sua vida e dos demais que estão à sua volta. Você foi chamado para brilhar, mas para brilhar, para levar as pessoas à salvação, não a honra, né, aplausos. Não isso, meus amados. Deus honra um homem, honra sim, da maneira correta. Então, que nós possamos sempre ter sabedoria, discernimento, né, que nós estamos sendo chamados por Deus para viver de acordo, né, com o que já alcançamos, que é a sabedoria, né, a libertação, a transformação de caráter. E ele fala muitas vezes aqui para eles, né, repete com lágrimas, né, que muitos ali estavam vivendo como inimigos da cruz. Então tem muita gente que passou a ser conhecedor, mas não são praticantes. Mas não basta só ser conhecedor da palavra, temos que ser praticantes da palavra. Amém? Tudo que você aprende, coloque em prática. Ele fala que quanto a esses que são inimigos da cruz, esses que não são praticantes, esses que, né, uma hora teve a oportunidade de se arrepender, de andar corretamente nos caminhos do Senhor, mas recusaram, estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então ele está dizendo aqui que essas pessoas que vivem dessa forma, meus amados, né, o destino delas são a perdição. Porém, nós que somos os filhos de Deus, que estamos buscando a obediência, buscando a sabedoria, o discernimento de viver segundo a vontade de Cristo, a nossa cidadania está nos céus, né, onde esperamos ansiosamente um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo, né? Não há outro que possa me salvar e te salvar, não há outro nome que possa me curar ou te curar, não há outro nome que possa fazer algum benefício por você. O único que pode me ajudar, te ajudar, me salvar e te salvar, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E Ele sim pode nos capacitar, nos fortalecer, né, e colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E Ele transformará os nossos corpos humilhados. Isso que nós estamos passando de tristeza, de aflições. Um dia, meus amados, e esse dia está muito próximo, nós seremos semelhantes a Ele, glorificados, e veremos realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo face a face como eles são de verdade. Amém? Então que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te ilumine cada dia mais, e lembre-se, você é filho de Deus para andar como filho de Deus. Deus te abençoe.